Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje vamos meditar sobre os ensinos de Jesus. Será que Jesus comenta do sofrimento, por que sofremos, as razões do nosso sofrimento, se deveríamos sofrer ou não, mesmo sendo cristãos? Será que Jesus comenta isso? Como é do nosso costume, nós vamos fazer uma meditação em trechos baseado apenas nos 4 evangelhos. Para falar desse tema, o sofrimento, vamos usar duas passagens escritas no Evangelho de São João, no capítulo 16, do versículo 33, no capítulo 5, do versículo do 1 ao 14. Se vocês puderem, quem estiver acompanhando o programa, leia essas passagens junto conosco, procurem ler devagar, meditar, porque ela vai falar sobre o sofrimento, as causas do sofrimento, e para nós será muito importante uma pequena meditação. Por quê? Porque a Bíblia fala muito sobre o sofrimento, as causas, mas nesse caso, na nossa meditação de hoje, nós vamos usar apenas essas 2 passagens, porque é uma breve meditação. Nós vamos entender muitas coisas, amém? Amém. João 5, do 1 ao 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pega a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, qual é o motivo do nosso sofrimento? Muitas pessoas dizem assim: eu creio em Deus, mas não entendo tanto sofrimento na Terra. Eu não entendo por que as pessoas sofrem tantas doenças, desempregos, guerras, injustiças. Muitas pessoas tirando a própria vida para fugir da realidade do mundo. Muitas pessoas realmente deixando de acreditar em Deus devido ao sofrimento, sem entender como funciona o mundo, o que é o mundo e o que Jesus fala sobre isso. E nós vamos tentar, através das 2 passagens lidas, vamos tentar meditar sobre o sofrimento. Será que Jesus nos ensina alguma coisa? Então vamos tentar meditar sobre isso usando essas 2 passagens lidas, não é? Primeiro, a passagem do tanque de Betesda. O que essa passagem nos mostra? Nós já até utilizamos em outro programa essa passagem, mas hoje vamos dar a ênfase no sofrimento, não é? Essa passagem nos conta a história de um homem que já há 38 anos esperava sua cura de um problema que ele era uma pessoa paralítica, ele não conseguia andar. Na época de Jesus, um homem paralítico sem conseguir andar era um homem que não podia sustentar uma família,
não poderia se casar, não poderia trabalhar, teria que viver pedindo esmolas, a não ser que ele pertencesse a uma família rica, o que eram poucas pessoas que pertenciam à família rica, a maioria eram pessoas pobres, então se tornavam pessoas muito sofridas, porque elas não tinham como trabalhar nesta época, então deveriam viver de esmola. Além do problema da própria doença, da própria paralisia que elas possuíam, não é? E esse homem, então, ficava no tanque de Betesda ali, na esperança de ser curado. E Jesus, visitando aquele lugar, avistou esse homem e se compadeceu dele de ver o tempo que ele estava ali esperando a sua cura, porque a cura desse homem significava uma mudança de vida. Se ele fosse curado, ele poderia trabalhar, ele poderia se casar, ele poderia reorganizar a sua vida daquela época, né? A vida que ele vivia naquela época, que as pessoas viviam, e ele poderia ter uma vida normal. E Jesus se compadeceu muito dele, vendo quanto tempo ele estava ali, e perguntou a ele: você quer ser curado? O que Jesus está perguntando para ele é assim: você quer deixar de sofrer? Você quer ter uma nova chance? Porque não é só a cura física, é a devolução da vida dele, a chance de trabalhar, de ter uma família, de poder sonhar, não é? Então Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele fala assim: Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque, eu não posso ser curado. E Jesus o cura. Mais tarde, quando Jesus o encontra, Jesus o alerta, é aí que nós vamos fazer a nossa meditação. Jesus alerta assim: olha, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. O que poderia ser pior para esse homem do que ele já havia vivido no passado, recente dele? Ele era um homem paralítico, um homem necessitado, um homem que não tinha amigos, porque não tinha ninguém que ajudasse ele a entrar no tanque, um homem esquecido, um homem de muitas necessidades, um homem muito sofrido. O que poderia ser pior que isso? Existia coisa pior ainda, existia problemas piores. Quando passamos por problemas, às vezes esquecemos que poderíamos estar muito pior do que estamos. Poderíamos estarmos vivendo situações muito mais tristes, muito mais desastrosas do que temos vivido. Mas o que Jesus alerta esse homem? Não peques mais. O que Jesus ensina a ele, e na verdade ensina a todos nós, que a razão do sofrimento dele é o pecado. Olha, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Você não quer voltar a uma situação tão triste na sua vida? Jesus diz a ele. Você não quer ficar pior do que você estava quando eu te encontrei e te curei? Então não peques mais, se afasta do pecado. O que Jesus nos ensina? Que muito sofrimento que passamos, muitos problemas que vivenciamos, muitos sofrimentos que a nossa sociedade, o nosso mundo passa, as pessoas passam, tantos suicídios que acontecem, problemas de desemprego, de doenças, de pestes, de tanta coisa que realmente entristece o nosso coração. Qual é o motivo de tudo isso? Pecado. Porque às vezes Deus visita essa pessoa dessa forma que Jesus visitou esse homem, e essa pessoa tem a sua vida restaurada. Isso existe. Tem muitas pessoas que, ao conhecer Jesus, têm a sua vida totalmente restaurada, saem do vício, voltam a trabalhar, voltam a ser bons filhos, bons pais, bom marido, boas esposas, e são exemplos da sociedade, mas deixam de vigiar, entra o pecado. Entrando o pecado, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Por quê? Porque Jesus ensina: não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Qual é o motivo, então, do sofrimento que Jesus nos ensina? Pecado. E disso que devemos tomar cuidado. Por mais que tenhamos a visitação de Jesus
e Ele fale conosco, e Ele nos dê uma nova chance, nos reestruture toda a nossa vida, precisamos estar vigilantes contra o pecado, porque o pecado é tudo aquilo que desafia, que desaprova, que não se submete à lei de Deus, ao amor de Deus. Pecado é contra o amor de Deus. Pecado é tudo aquilo que é de trevas, que nós sabemos que não gostaríamos que fizessem conosco, que nós sabemos que é uma coisa que não tem a aprovação de Deus, que é uma coisa que realmente é contra a lei de Deus, é um estado de rebeldia. Pecado não é uma coisa banal. Pecado é um estado de espírito, é uma decisão. Pecado é uma decisão de rebelião contra Deus, é uma decisão de um superego, um orgulho que nós temos, que nós, na verdade, queremos ser o nosso próprio Deus. Nós queremos ser o nosso Deus, o nosso ego, a nossa vontade. Nós queremos ensinar a Deus. Queremos que o mundo seja de acordo com a nossa vontade. Nessa disposição mental, não temos a disposição para nos submetermos à vontade de Deus e nem confiamos em Deus. Pensamos assim, bom, se eu for obedecer a Deus, eu estou perdido, eu vou cair em desgraça, e aí eu vou pelo caminho mais fácil. Indo pelo caminho mais fácil e largo, eu peco, aí vem os meus problemas, aí vem o meu sofrimento. Pessoas realmente sofrendo, e as pessoas às vezes pensam assim, mas aquela pessoa está tão rica, ela roubou tanto, mas ela sofre demais, porque sem a presença de Deus em nossa vida, sem as bênçãos de Deus, o que existe é um mar de sofrimento. Podemos estar rodeados de ouro, de pedras preciosas, de riquezas, e sermos pessoas infelizes até o último fio de cabelo, porque o pecado não nos deixa ser felizes. O pecado, em toda a Bíblia, é um estado de rebelião que nos leva à desgraça, ao afastamento de Deus. Então, o que Jesus ensina, gente? Que apesar da visitação de Jesus para esse rapaz, ele não deveria pecar mais. Por quê? Porque o pecado faria com que ele ficasse numa situação pior. Essa é a lição para nós. Vamos examinar a nossa vida, se vivemos na lei do amor de Jesus, porque para nos afastarmos do pecado, precisamos ser pessoas que amem, que confiem em Deus, que orem, que peçam a Deus sempre uma luz, sempre uma direção, e que nós possamos viver de acordo com o que Deus espera de nós, não é? E não concordemos com o mundo, porque o mundo não conhece Deus, o mundo conhece o jeito do mundo. Então vamos tentar ser pessoas assim amorosas, bondosas, caridosas, compreensivas, sempre um braço amigo para aquele que precisa, sempre uma palavra de amor àquele que precisa, sempre um conselho bom, nunca julgando ninguém, porque nós não somos juízes, nem temos essa capacidade de julgar alguém, não é? Porque às vezes no lugar daquela pessoa faríamos até pior. Então, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós façamos a caridade, o amor, a bondade e possamos viver o que Jesus ensina. Ser cristão não é frequentar uma religião. Frequentar uma religião é importante, por quê? Porque a religião é uma ferramenta para que eu entenda melhor a Deus e tenha uma comunhão melhor com Deus, no meu entendimento. Mas ser cristão não é ter uma religião. Ser cristão é viver o que Jesus ensina e poder nos submeter à lei de Deus, sabendo que Jesus é nosso Senhor, é nosso Mestre e nos salvará. Ser cristão é isso, não é ter uma religião. A religião é simplesmente uma ferramenta, não é? E depois o que Jesus fala sobre o sofrimento? Jesus fala que no mundo tereis aflições. Devemos entender o seguinte, o mundo jaz no maligno. Se nós estamos no mundo, dificilmente não passaremos problemas. Apesar da vontade de Deus e da soberania de Deus não querer que nós sofremos, o nosso sofrimento muitas vezes é oriundo apenas de um aprendizado. Se ele não é resultado de pecado, o nosso sofrimento é como se estivéssemos numa escola. Quando somos crianças, vamos para a escola, sofremos para aprender a escrever, a ler,
a fazer as primeiras contas matemática, mais, menos, multiplicar. É um tipo de sofrimento. Estamos aprendendo alguma coisa, temos que aprender, passamos por provas, temos nota. Na vida é igual. Quando Deus nos dá problemas, deixa que nós passemos algumas situações, tudo é para que possamos aprender a dar valor à vida, aprender a dar valor à família, aprender a dar valor àquilo que temos, aprender a trabalhar, aprender tantas coisas que precisamos aprender, que só aprendemos mesmo através de lutas. Mas uma coisa é você ter problemas porque você precisa aprender. Outra coisa é você ter problemas porque você é rebelde e vive em pecado, não é? Então é muito importante que confiemos em Deus, deixando os nossos problemas na mão de Deus. Não pensemos nunca em suicídio, em morte, em que Deus não liga para nós, porque Jesus morreu na cruz pensando em você. Como que ele não liga para você? Não, ele liga e liga muito. É que você tem que entender o seguinte: no mundo tereis aflições. Mas Jesus fala, mas tenha um bom ânimo, não um ânimo ruim. Ergam a cabeça, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo, porque o mundo não pode nos vencer. Jesus venceu o mundo, Jesus passou pelo mundo e não pecou, não é? Nós não podemos nos comparar a Jesus, mas podemos entender o seguinte: o mundo, as coisas do mundo podem ser vencidas, e nós precisamos, a exemplo de Jesus, não dobrar os nossos joelhos ao mundo, mas sim a Deus, confiar em Deus e não nas facilidades do mundo, porque os problemas já são do mundo mesmo. E todos que vivem no mundo, sejam ricos, sejam pobres, sejam de qualquer país, vão passar por problemas. Mas uma coisa é passar por problemas porque precisamos melhorar como pessoas. Outra coisa é termos problemas ou termos desgraças em nossa vida porque brincamos com o pecado. O que Jesus alerta: olha, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. E Jesus falou isso ao rapaz que ele havia acabado de curar e acabado de devolver a vida dele. Então vamos aprender as razões do sofrimento. Deus nos ama. Os sofrimentos não são motivo para pensarmos que Deus esqueceu de nós, e sim porque estamos no mundo e precisamos aprender. Não brinquemos com o pecado e confiemos em Jesus. Amém? Amém. Então, amigos, esse foi mais um programa, mais um vídeo do nosso canal Evangelho na Sua Casa. Aproveite para se inscrever no canal e assistir os outros vídeos. Nós temos muitos vídeos, pois há mais de um ano que nós fazemos essas gravações. E tem muitos ensinamentos assim profundos, muito bons. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso, com relação ao pecado, Sabemos que o pecado é algo que nos atrapalha e muitas vezes quando o que pecamos, os nossos pecados prejudicam a nós mesmos e outras pessoas, além de desagradar a Deus. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir perdão a Deus, falar com Ele sinceramente, E temos que nos arrependermos dos nossos pecados, não continuar praticando isso, Tá com dificuldade de resistir a uma tentação, tá com dificuldade de mudar de atitude, você não está sozinho, você tem Jesus, tem o Espírito Santo. Você deve orar e deve pedir forças a Deus, falar: Senhor, eu não quero mais continuar trilhando esse caminho, porque é um caminho mal, isso está me trazendo tristeza, está entristecendo a minha família, está atrasando minha vida. Deus não quer que ninguém tenha a vida atrasada, e isso atrasa a vida da pessoa, atrasa a nossa vida. A gente não deve viver pecando. O pecado, ele é como uma maldição, ele destrói, Então nós temos que fazer o quê? Pedir perdão e mudar de vida. Amém. Amém? Amém. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por essa palavra. Pedimos a Deus que nós possamos realmente levar Teus ensinamentos a sério, para que possamos ter paz no coração, mesmo diante desse mundo com tanta dificuldade. Nós sabemos que nós podemos viver nesse mundo e ter paz ao mesmo tempo, mesmo com tanta tribulação que vem.
que nós possamos, ó Pai, nos arrependermos dos nossos pecados verdadeiramente e seguir uma vida de retidão a Cristo, ter uma vida transformada, uma vida realmente bonita, uma vida de que a gente possa, que venha trazer alegria ao seu coração e também às pessoas que nos rodeiam, nossa família, nossos amigos. Pedimos a Deus que abençoe cada pessoa que está ouvindo e pedimos que guarde-nos nessa semana, no decorrer dessa semana. Muito obrigado por esse canal e por todas as bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.